Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Tomara que você esteja bem. Eu estou bem, graças a Deus, né? Hoje é 7, né? Hoje é 7 de outubro de 2023. Pessoal, o vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês muito grave, né, contra o STF, né, contra esses ministros ditadores que estão deprimindo o povo brasileiro e deprimindo aquele povo que foram preso inocente, que não praticou nada de quebra-quebra do dia 8 de janeiro desse ano, né? Para quem não sabe, os advogados estão denunciando nessa denúncia grave, né? Não foi respeitado o direito dos humanos sobre as pessoas que estão presas, muitas pessoas presas inocentes, né? E os advogados estão, tem um vídeo aí, vou mostrar para vocês, eles estão denunciando, né, esses ditadores, ministros do STF, né, como o Alexandre de Moraes, todo mundo sabe, vem deprimindo o povo brasileiro, e os advogados dos clientes que estão presos na papuda, né, infelizmente a maioria inocente, né, estão presos, né, e os advogados vai explicar para vocês aí que não está tendo toda a regra do direito de defender os seus clientes, né? Infelizmente é muito triste a situação que o Brasil passa, mas vou deixar esse vídeo para vocês entenderem como o advogado vai explicar para vocês essa denúncia gravíssima do STF, dos ministros que estão deprimindo o povo brasileiro, principalmente aqueles que estão presos inocentes. Pessoal, acompanha aí o nosso vídeo. Quem gostar, deixa o like, deixa o comentário e ajuda a gente a crescer, tá bom? Vamos lá? Senhoras e senhores, boa tarde a todos. Para quem não sabe, nós viemos aqui hoje, um grupo de advogados, para fazer uma sustentação oral relativa aos processos do 8 de janeiro. Nós tínhamos os nossos processos sendo julgados através do plenário físico, como todos puderam acompanhar na semana passada, os julgamentos que foram realizados. Entretanto, semana passada, a ministra presidente do Supremo Tribunal Federal, atendendo a pedido do relator ministro Alexandre de Moraes, modificou o rito dos julgamentos e levou os processos do plenário físico para o plenário virtual. E nós estamos nos insurgindo em relação a isso, uma vez que nós acreditamos que isso configura violação ao princípio da ampla defesa. Porque o julgamento no plenário virtual não é julgamento por videoconferência, não há debates, não há audiência. Há apenas um procedimento onde os advogados gravam as suas sustentações orais, juntam no processo, os julgadores supostamente assistem e proferem os seus votos por escrito. A sociedade não vê os julgamentos, não ouve os debates dos ministros, e isso é prejudicial à defesa dos nossos clientes. E nós resolvemos, já que nós vamos ter que gravar a sustentação oral e colocar no processo, ao invés de gravar no escritório, nós resolvemos gravar aqui na frente do Supremo Tribunal Federal, porque se não nos autorizam que defendamos os nossos clientes lá dentro, nós os defenderemos aqui fora. Sejam todos bem-vindos. Há cerca de um ano, no dia 20 de outubro de 2022, durante um julgamento no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, da decisão que suspendeu a monetização de diversos canais de direita, em um voto absolutamente constrangedor, a ministra Carmen Lúcia disse que, abre aspas, não se pode permitir a volta de censura sob qualquer argumento no Brasil. Contraditoriamente, logo na sequência, ela votou, juntamente com os ministros Benedito Gonçalves, Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski, pela censura dos canais e um documentário da Brasil Paralelo, mas só por 10 dias, até o segundo turno da eleição presidencial. Na oportunidade, a ministra ainda disse que tal medida poderia ser um remédio ou um veneno. Bem,
Eu acredito que a censura é sempre as duas coisas. É remédio na visão dos censuradores e veneno na boca dos censurados. No dia da prolação dessa decisão, eu não consegui dormir. Fiquei imaginando que tipo de país eu deixaria para os meus filhos e o que eu poderia fazer para deixar registrado que diante do arbítrio eu não me calei. No dia seguinte, então, eu peguei a minha Constituição velhinha, que eu tenho aqui, um megafone, e vim aqui para a Praça dos Três Poderes, na frente do STF. E durante 10 dias eu li a Constituição Federal e transmiti nas minhas redes sociais para lembrar aos ministros que se a lei maior do nosso país havia sido ignorada por eles, não havia sido esquecida pelo povo. Todavia, mal sabia eu que atrocidades jurídicas muito maiores viriam a ser cometidas contra cidadãos brasileiros, à revelia da Constituição Federal, pela Corte, que tem como função precípua defendê-la. Durante os últimos 9 meses, enquanto advogados dos réus de 8 de janeiro, temos presenciado diariamente violações aos direitos humanos, à Constituição e à lei. E agora, a exemplo do que fez ano passado, no exemplo que eu dei, com os veículos de comunicação, a Suprema Corte do nosso país tenta censurar os advogados, calar a defesa dos nossos clientes. Querem ocultar da população um julgamento que, segundo o artigo 37 da Constituição Federal e o artigo 11 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, deve ser público. Querem que façamos a nossa sustentação oral por vídeo, mas como diz a campanha da OAB do Rio Grande do Sul e que deveria ser aderida por todas as OABs pelo Brasil, vídeo gravado não é sustentação oral. O STF quer fazer como fez nos julgamentos de recebimento de denúncias, quando ignorou as defesas gravadas, porque houve colegas que protocolaram a sustentação oral de 15 minutos, às 23h59, e à meia-noite o relator proferiu voto contrário aos denunciados, esfregando na nossa cara que não assistiria às nossas defesas e tampouco apreciaria as teses que ali levantamos. A justificativa oficial para que os nossos julgamentos fossem remetidos para o plenário virtual é que trata-se de casos de excepcional urgência. Mas eu pergunto, urgência de quê? Essa quantidade de julgamentos vai travar a pauta do Supremo, pode-se dizer. Problema do Supremo. De acordo com a Constituição e a lei, os casos dessas pessoas, dos réus de 8 de janeiro, deveriam estar sendo julgados no TRF1. Mas já que esta corte quis se transformar em um fórum de cidade de interior, que ela arranje tempo e pauta para julgar os nossos casos com isonomia, e não 3 no plenário físico, outros tantos no virtual. Daqui a pouco estarão julgando em bloco para facilitar o serviço. E há precedentes para isso nesses processos. Se a culpa já é coletiva, por que os julgamentos não? Mas viemos aqui hoje para dizer, não nos calarão. Não impedirão que exerçamos o nosso dever constitucional previsto no artigo 133 da Constituição. E digo dever, e não direito, porque não é uma prerrogativa do advogado fazer a melhor defesa do seu cliente. É uma obrigação, porque só assim teremos uma justa administração da justiça. Se este tribunal não abrir as suas portas para permitir que nós realizemos a defesa dos nossos clientes, estaremos aqui fora, dizendo que os direitos humanos dessas pessoas estão sendo violados. Desde o momento em que foram presas no dia 8 de janeiro, em que ficaram quase 24 horas sem alimentação. Quando no dia 9 de janeiro houve tortura física e psicológica praticada contra idosos, crianças e pessoas doentes na Academia Nacional da Polícia Federal. Eu sei, eu estava lá, eu passei a noite lá. Quando colocaram 22 pessoas em uma cela com capacidade para 8 lá na Papuda. Os direitos humanos dessas pessoas foram violados quando colocaram 140 mulheres na colmeia em uma ala, com apenas um chuveiro, um vaso sanitário e uma pia, para lavar roupa, escovar os dentes e beber água.
Os direitos humanos dessas pessoas foram violados quando lhes foi servida comida azeda, com larvas e com cacos de vidro, havendo pessoas que perderam até 30 quilos enquanto estiveram na prisão. Os direitos humanos dessas pessoas foram violados quando quiseram destruir os bens e os documentos delas, porque não havia uma sala para guardar esse material na Polícia Federal. Os direitos delas, os direitos humanos dessas pessoas foram violados quando a imprensa, grande parte dela, e o próprio site desta Suprema Corte ficou imputando a alcunha de terroristas a estas pessoas, mesmo depois que as denúncias já haviam sido oferecidas e ninguém, repito, ninguém foi denunciado por terrorismo. Por fim, os direitos humanos dessas pessoas estão sendo violados quando são impostas medidas cautelares às pessoas que foram liberadas, mais graves do que se aplicam a criminosos contumazes. Ao invés de apresentação mensal em juízo, apresentação semanal, proibição de utilização de redes sociais, proibição de comunicação entre uns e outros, tornozeleira eletrônica. Por causa dessas medidas, houve pais que perderam o casamento das filhas, houve filhos que perderam o sepultamento da mãe, houve pais, há pais que não conseguem colocar a comida na mesa para os seus filhos. Esta semana foi prolatada uma decisão pelo ministro relator, em que uma mãe pede autorização para trabalhar e a tornozeleira eletrônica lhe estava impedindo de trabalhar, lhe está impedindo de trabalhar e colocar a comida na mesa do seu filho. E o ministro negou e disse que se ela quiser, ela tem que se adequar e procurar uma forma de trabalhar. E não, a corte deve ser flexível a ponto de permitir que uma mãe trabalhe e dê de comer para o seu filho. A dignidade dessas pessoas está sendo arrancada dia a dia. E nós vamos denunciar isso, lá dentro ou aqui fora. Se este tribunal não abrir as suas portas para permitir que nós realizemos a defesa dos nossos clientes, estaremos aqui fora, dizendo que o STF não tem competência para julgar os casos relacionados ao 8 de janeiro. O ministro Alexandre de Moraes forçou uma competência que não existe para trazer esses casos para a Suprema Corte. Durante os primeiros julgamentos na semana retrasada, o relator disse que essas pessoas estão sendo julgadas no STF porque há autoridades detentoras de foro por prerrogativa de função, investigadas nos mesmos inquéritos. Sobre essa afirmação, pairam duas incongruências. A primeira é que havia, e hoje não sabemos se há mais, porque nós não temos mais segurança jurídica no nosso país, havia no Supremo uma regra, que era a regra do desmembramento, em que, havendo pessoas com prerrogativa de foro e sem prerrogativa de foro investigadas pelos mesmos fatos, as que não tinham prerrogativa tinham os seus processos desmembrados e enviados para a primeira instância. A segunda incongruência nessa declaração é que, se nós fizermos uma análise e um exercício de pensamento, nós fazemos o seguinte questionamento: se eu, que não tenho foro por prerrogativa de função, sou investigado no STF, e uma pessoa que tem foro por prerrogativa, ambas são investigadas, e eu, que tenho a prerrogativa, não sou denunciado, não viro réu, e o processo é arquivado em relação a mim. Quer dizer que a pessoa que não tinha foro por prerrogativa veio ao STF por conta da pessoa que tinha foro por prerrogativa, esta pessoa sai e aquele que não tem prerrogativa fica para ser julgado por uma corte que não é competente para julgá-la. Mas pior do que isso, nós não conseguimos saber se existem de fato autoridades públicas com foro privilegiado, como assim é chamado, para ser julgado no STF, porque nós não temos acesso à íntegra dos autos. Então não tem como eu saber. É por isso que não existe conexão entre inquéritos, conforme versa o artigo 69 do Regimento Interno do STF, que é o artigo invocado para atrair a competência desses casos para a Suprema Corte. Se você olhar no termo de autuação do inquérito 4921, 4923, 4922, na PET 10.820, você verá que todos esses inquéritos vieram ao Supremo Tribunal Federal através de conexão com o inquérito 4879. Só que nós não temos acesso a esse inquérito, então nós não sabemos se essa conexão existiria.
Mas não existe conexão entre inquéritos, porque o artigo 69 diz que a distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a ele vinculados por conexão ou continência. Existe uma divergência na doutrina sobre qual é o instituto do inquérito investigativo. Se ele é um mero procedimento administrativo, se ele é um processo preparatório. Entretanto, se existe divergência na doutrina sobre o que o inquérito investigativo é, não existe divergência a respeito do que o inquérito investigativo não é. E inquérito investigativo não é ação, não é recurso e não é processo. Por isso, o artigo 69 do Regimento Interno não poderia ter sido invocado e o Supremo Tribunal Federal não é competente para o julgamento desses casos. E essa competência é inexistente e foi forçada à revelia da lei e da Constituição Federal. Se este tribunal não abrir as suas portas para permitir que nós realizemos a defesa dos nossos clientes, estaremos aqui fora dizendo que o ministro Alexandre de Moraes é suspeito para relatar os casos referentes ao 8 de janeiro. Explico por quê. Trago um episódio em que no dia 8 de janeiro o ministro, no Twitter, disse que os executores dos ataques de 8 de janeiro seriam responsabilizados, bem como os financiadores, os instigadores e as autoridades públicas responsáveis. 8 dias depois, no dia 16 de janeiro, a Procuradoria-Geral da República iniciou os oferecimentos de denúncias contra os acusados, na exata divisão proposta pelo relator no seu tweet, contra os executores, os financiadores, os instigadores e as autoridades públicas, mostrando que o julgador, o ministro Alexandre de Moraes, orientou o trabalho do órgão acusatório, ainda que indiretamente. Se este tribunal não abrir as suas portas para permitir que nós realizemos a defesa dos nossos clientes, nós estaremos aqui fora dizendo que esta corte tem violado a garantia constitucional